Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui de 2021. Agradecer a todo mundo que ainda está assistindo, mas eu acho que esse vídeo aqui, apesar desse tempo aí sem vídeos, vai ser um vídeo bem legal. É um vídeo que vocês vão ter uma visão mais ou menos como que eu penso. Se eu for fazer um trade, minha mentalidade é mais para longo prazo, tal, montar uma carteira e tudo mais, e obedecer os ciclos econômicos que eu ensino lá no curso. Mas eventualmente a gente pode tirar alguns proveitos de assimetrias que o mercado gera, certo? Então, é um trade que eu já falei lá que é com o Taese, e eu vou explicando passo a passo, de modo que tem que ficar até o fim do vídeo para saber qual que é o trade, né? É um trade que ele ocorreu 17 vezes nos últimos 14 anos e ele nunca deu prejuízo. Ou ele fechou no zero, acho que foram 2 vezes, ou ele deu lucro, certo? Então, acho bem interessante, não é uma recomendação, mas quer dizer o seguinte, eu penso assim, se eu for fazer um trade, eu tenho que saber qual que é a estatística desse trade. Quantas vezes ele deu errado, quantas vezes ele deu certo, quando ele deu certo, ele deu em média quanto de ganho, e quando ele deu errado, ele deu em média quanto de perda. De modo que a gente tem que usar a estatística a nosso favor. Eu não acredito muito na análise técnica, eu acredito muito mais na estatística, certo? Então, qual que é o comportamento de mercado que embasa um pouco esse trade? É o que no Trend Following eles chamam de tendência de retornar à média. Né? Eles falam que sempre que a ação tiver uma oscilação muito fora do padrão, ela vai tentar retornar para a média de cotação que ela tem, que é a média móvel. Pouco importa se vai ser a média móvel de 30 dias ou de 200 dias. A gente tem que entender o seguinte, se uma ação tiver uma oscilação muito grande, ela tende a tentar retornar para a média onde ela estava. Certo? Então, esse é o comportamento de mercado que embasa, mas basicamente a estatística que eu fiz foi em cima das cotações dela. Então, como que você executa? Essa é uma operação que eu faço desde 2016, que foi a vez que ela ocorreu. Eu calculei isso em 2015 e venho mantendo atualizado. E como que ela é executada? Ela é executada comprando a Taesa no fechamento do pregão, que ele ocorre 17h55, então a partir das 17h55, se você for olhar, sugiro que se você quiser fazer essa operação, achar que essa operação faz sentido, que você veja como que é um fechamento de pregão, se você nunca viu, e você vai ver que às 17h55, ou seja, 5 minutos antes de fechar o pregão, porque tem épocas que o pregão fecha às 5, então vai ser o 4h55 ou 5h55, dependendo do horário de fechamento do pregão. Todas as ações entram em leilão. Por quê? Para que todo mundo que quiser vender vai conseguir vender e todo mundo que quiser comprar ali vai conseguir comprar. Senão ia dar 5h59 minutos, 59 segundos, a pessoa que soltasse a última ordem ia comprar. E seria injusto. Então, o mercado para às 5h55 atualmente, entram várias ordens de compra e várias ordens de venda, e o preço que dá o melhor equilíbrio, ou seja, você tem o maior número de ordens de compra e vendas casando, ele vai fechar naquele valor. Ou seja, todo mundo que colocar compras acima, quiser comprar acima daquele valor, vai conseguir comprar no valor de fechamento do leilão. Então, vou mostrar aqui na prática como que é isso. É o seguinte, peguei aqui esse exemplo do Itaú, ó, um book. Eu não opero pelo Itaú, eu opero pela XP, mas eu achei que ficou bem didático aqui essa parte. Então, aqui às 4h55 lá, você vai ter um leilão, vai aparecer esse martelinho aqui, na XP também aparece esse martelinho, no aplicativo da XP, que é onde eu opero, fica amarelo, as cotações ficam em amarelo, e vai te mostrando qual que é o preço teórico, ou seja, o último preço da ação aqui da Petrobras nesse dia tinha sido 24,83 e ela está com preço teórico, é o preço onde estão acomodadas a maioria das compras e a maioria das vendas, quer dizer, tem várias ordens de compra de 24,84 para cima e várias ordens de venda de 24,84 para baixo. Onde tem a maior concentração de ordens é no 24,84. Então você vai ver aqui, ó, tem ordens de compra, por exemplo, essa da Clear é 25,30, uma 25,31, 25,49. Essa aqui é no valor que for, o cara tem um jeito de fazer lá no valor que for, mas não precisa fazer assim. Você simplesmente, se você quiser fazer esse trade, que não é uma recomendação, é só um cálculo, um histórico estatístico, você pegaria e colocaria uma ordem bem acima desse preço teórico. Por exemplo, se fosse eu para comprar nesse leilão, eu colocaria 27. Por quê? Porque se você coloca 24,85, se o teórico sobe para 24,86, você não compra. Ou se o teórico sobe para 24,85 e tem mais ordens de compra do que de venda, você corre o risco de não comprar.
quem está garantido a comprar a 24,84 é quem jogar uma ordem bem para cima. Você pode colocar o home broker não deixa, mas se você jogasse uma ordem a R$1.000, você compraria a 24,84 nesse caso aqui. E no dia seguinte, às 9h45, todas as ações entram em leilão, 15 minutos antes de abrir, e você jogaria uma ordem de venda bem abaixo do teórico que você venderia neste preço teórico, certo? Então, por exemplo, ó, esse cara aqui, vamos botar esse cara aqui que botou essa ordem de venda a 21,12, ele não vai vender a 21,12, ele vai vender a 24,84, certo? Então, o trade é esse. Acho que é bem tranquilo assim, de entender que num leilão, quem der um lance maior vai levar, né? As pessoas, todo mundo que der um lance maior do que o preço que está lá do teórico, vão levar pelo preço teórico. E quem quiser vender e colocar uma oferta de venda bem abaixo do valor teórico ou abaixo do valor teórico, vai conseguir vender pelo valor teórico, esse preço teórico aqui, ok? O leilão pode ser que ele dure até um pouco mais, dependendo do volume de gente que está entrando ali naquele leilão. Pode ir, sei lá, até 10h15. Eu já vi leilão ainda até às 11, mas não é comum. Comum é até no máximo aí 10h15, certo? Então vamos voltar aqui. E por que eu escolhi a Taesa? Porque a Taesa é uma ação que ela tem baixas oscilações, certo? E por que ela tem baixas oscilações? Porque ela se encontra num setor muito defensivo, que é o setor elétrico, e dentro do setor elétrico ela se localiza numa subdivisão que é a transmissão, que é o filé mignon aí do setor elétrico. Então o setor elétrico, só para explicar basicamente, ele é dividido em geração, transmissão e distribuição. Gerou na usina, alguém tem que transmitir para a entrada da cidade, que a Taesa faz essa parte, e tem o que faz a distribuição da entrada da cidade para as residências. Então como que funciona? O cara que gera, ele ganha lá uma concessão e ele tem que gerar, ele recebe tanto por quilowatt-hora, certo? Qual que é a geração mais barata? A hidrelétrica. Só que o que acontece? Às vezes chove pouco e o cara não consegue gerar tudo que ele precisa. E o custo dele não vai ser diluído, ele tem um custo fixo lá de pessoal e tudo mais. Se você tem uma pessoa e fatura 10, o seu custo fixo dessa pessoa, sei lá, é 2, é 20%. Agora, se você faturar 5, já é 40%. Basicamente é isso. Então, se ela não gerar, não conseguir gerar, ela vai receber menos. Então, ela vai ter menos lucro, porque ela tem os custos fixos dela, certo? E vai ter que comprar no mercado à vista e tudo mais. Então o preço sai mais caro para produzir energia. Vai ter as termoelétricas, vão ter que ser acionadas, que elas independem de chuva ou não, e a energia vai ficar mais cara, ele vai receber menos e tudo mais. O pessoal da distribuição, ele pode cobrar um valor de você lá, né? Tem lá a conta, tem até aquela bandeira vermelha que dá uma osciladinha, mas basicamente ele vai ter um valor que ele pode vender energia para você. Se tiver tudo funcionando direitinho, chovendo bonitinho, ele vai ganhar o dinheiro dele. Ele vai comprar o valor que foi gerado mais o valor que foi transmitido, né, mais esse tanto de transmissão, vai botar o custo dele, a margem de lucro e vai vender, né, o que ele cotou lá na concessão. Só que se chover pouco, vai ter as termoelétricas, a termoelétrica gera mais caro, ele vai ter que comprar, ele tem que distribuir, não pode deixar faltar energia. Então liga as termoelétricas, ele vai comprar mais caro e vai ter que vender pelo valor da concessão, certo? Que ele fechou a concessão dele lá. Então ele pode tomar prejuízo. Já a transmissão não, ela ganha por disponibilidade de linha. O que quer dizer é o seguinte, se tiver lá uma torre de transmissão, ela não caiu, o cabo estiver lá passando da entrada da usina até a entrada da cidade, falar, pode passar energia, independe se passa ou não, se está gerando caro, se está gerando barato, se não está gerando, para a Taesa tanto faz. Ela vai receber e os contratos ou são reajustados pelo IPCA ou pelo IGPM. Ela tem alguns contratos de IGPM e a maioria de IPCA, ou seja, funciona até como um hedge de inflação, distribui muito dividendo, tem resultados muito previsíveis. Então ela não deve ter grandes oscilações, certo? Bom, como eu falei, eu comecei a fazer esse trade em 2015, né? Quando eu comecei a enxergar o mercado, fazer cálculos estatísticos dos comportamentos de mercado. Quando acontece isso, o que acontece normalmente depois, né? Então, essa estratégia eu comecei a aplicar ela em 2016, foi quando ela voltou a acontecer, e vou mostrar aqui para vocês qual que é esse trade agora e o estudo que embasou. E
O trade que eu faço não é exatamente de compra em abertura e venda em fechamento. Eu vou mostrar para vocês, só que eu estou falando desse trade que eu estou falando de comprar no fechamento do dia X e vender na abertura do dia X mais 1, porque essa nunca deu prejuízo, certo? É 100% de vezes que ela ocorreu, nenhuma delas deu prejuízo. Na pior das hipóteses, ela fechou no 0 a 0. Então vamos ao estudo. O estudo é o seguinte: todas as vezes que a Taesa caiu acima de 7%, no dia seguinte ela abriu ou igual ao fechamento do dia anterior ou acima, certo? Das 17 vezes que ocorreu nos últimos 14 anos, foi duas vezes que ela fechou no 0 a 0 e as outras todas ela deu lucro, certo? Então é o seguinte, só que também na época eu quis estudar o seguinte: se eu segurar ela até o fechamento, ou seja, se eu comprar no fechamento do dia X e vender no fechamento do dia X mais 1, eu ganho mais ou menos, vale mais a pena ou não? Aí a gente vê aqui, ó, que se você segurar até o fechamento, você ganharia aqui mais 44 centavos, mais 2 centavos, e tem alguns dias que você perde um pouco, mas na média ele te dá uma soma de 5,41 e uma média de 32 centavos para cada operação, para cada ação que você tiver nessa operação, enquanto o outro dá uma média de 24 centavos e soma 4,16. Por que eu faço esse? Porque dá mais dinheiro. Mas por que eu recomendaria, por exemplo, quem quiser testar isso aí, fazer na abertura? Porque na abertura você nunca sairia com menos dinheiro que você entrou, né? Hoje as corretagens estão muito baratas, você pagaria só corretagem. Porque essa uma vez deu problema, lá em 2008. Ela fechou com menos 16, né? Ela fechou 16 centavos mais barata do que ela fechou no dia anterior. Mas como eu vi que na média de 17 eventos, um só daria fechamento no vermelho, eu decidi vender sempre no fechamento e eu fiz essas 3 vezes aqui, que deu uns 53 por ação. Então o que a gente está dizendo? Eu fiz uma simulação aqui se a pessoa tivesse investido 50 mil todas as vezes. E por quê? Porque a gente tem que fazer sempre com o mesmo valor. Se você fazer um trade que você calculou, aí vamos supor que você fez um trade que você calculou lá e tudo mais. Aí você faz a primeira vez, por exemplo, o trade com 50 mil. Aí você fez com 50 mil e ganhou 10%. Você ganhou 5 mil. Se na outra vez você falar, pô, esse trade é tão bom que agora eu vou dobrar a mão, né? Aí você botou 100 mil. Aí nesse dia ela caiu 5%. Ela caiu, na média, se você tivesse feito sempre com 50 mil, você tinha 2.500. Só que como você dobrou a mão, você tem 0 no fechamento do trade. Então por isso que eu acho que sempre tem que, se você for fazer esse tipo de operação, eu sempre faria com o mesmo valor. Então, quem fez isso desde lá no começo, só que não teria dados estatísticos para fazer, porque teria, lá em 2007 foi a primeira vez, teria ganho um total aqui de R$ 33.894 reais, operando com 50 mil, que daria 67,8%. Aí você vai falar, pô, 14 anos, 67,8%? Eu falei, não, são 17 operações, né? 17 operações de fechamento contra abertura, que é extremamente simples, que você vai jogar a ordem lá no final do dia para comprar e jogar a ordem no começo do dia para vender e acabou. Você não vai ter o risco de não conseguir executar a operação e vai ter liquidez quando tem essas grandes oscilações, é porque teve muito volume, né? Então é uma operação muito tranquila, muito simples de fazer, que eu reitero que não é uma recomendação, é um estudo estatístico que eu estou mostrando para vocês, é como eu penso quando eu vou fazer um trade. Eu não vou segurar uma ação, quando eu vou segurar uma ação eu vou olhar fundamento, vou olhar balanço, vou olhar minha melhor compra de ação, no caso tem até o primeiro vídeo do canal, quem quiser ver, que é do Banco Pan, eu comprei ela a 1,70 e vendi ela a 10. Por quê? Porque eu via que era uma ação que estava subindo lucro, estava dando lucro e a cotação estava como se ela estivesse dando prejuízo. Tá? A mesma cotação de quando ela dava prejuízo. Então era uma assimetria, certo? Quem quiser ver tem lá, eu fiz o primeiro vídeo porque eu sabia muito da ação, porque eu estava estudando bastante aquela ação que eu vi que era uma assimetria muito grande. Você tem uma ação que está dando muito lucro, aí é uma ação para segurar. Já um estudo estatístico não, você vai estudar eventos. Esse evento aqui, quando acontece esse evento, acontece isso.
certo? E eu só estou passando esse aqui, que é o de comprar no fechamento, quando ela varia, quando ela tem uma queda acima de 7% e vender na abertura do dia seguinte, porque ela nunca deu prejuízo, certo? Quem quiser, se for quiser fazer vendendo no fechamento do dia seguinte, vai ganhar um pouco mais na média, mas tem que fazer todas as vezes. E corre o risco da pessoa fazer dá prejuízo e ela fala, pô, sacanagem, não quero mais fazer, certo? Então acho bem legal esse trade. Quem chegou até aqui, vou pedir que se inscreva no canal e deixe um like aí para fortalecer. E agora eu vou falar um pouquinho do curso para vocês. O curso é exatamente nesse pensamento de passar o seguinte, ó. Se você vê o mercado se comportando desse jeito, com esses indicadores básicos aí que a gente tem, todos disponíveis, todos lá com os links que eu deixo no curso. Se você comprar quando tiver esse indicador te mostrando uma depressão muito grande, mercado muito triste, a chance de você perder dinheiro é muito pequena. Você está falando de pessoas, está todo mundo querendo vender as coisas a qualquer preço. E quando você vê que as pessoas estão extremamente eufóricas, esses indicadores te mostram isso, mostram lá até as pessoas, os grandes players indo para títulos muito seguros lá do governo americano. Quando você vê isso, já te dá um start, aí vai acontecer vários eventos que vão te mostrar um excesso de euforia no mercado. Vai te mostrar, quando esse outro indicador te mostra isso, te indica isso, quer dizer que tem uma euforia tão grande que para as ações subirem mais, tem que dar tanta coisa certa na economia que a relação risco-retorno está muito ruim na bolsa. Então é basicamente isso, é um curso, novamente, não é fique rico do dia para a noite, é um curso para ensinar você a enxergar os riscos de mercado. Muita euforia, muito risco. Muita depressão, pouco risco, certo? Vou mostrar até aqui agora para vocês o rendimento da carteira. Quem assistiu o vídeo até aqui também, vou falar que esse nosso indicador, que é o que eu acompanho, que eu falei daquele vídeo lá, que a gente prevê que a bolsa deve estar nas máximas na primeira quinzena de abril, segunda quinzena de abril, com bolsa ali entre 125 e 133 mil pontos. Vou mostrar para vocês que não é balela como que minha carteira se comportou durante a crise, né, que a gente teve aí do corona. Essa aqui, ó, 2020, minha carteira em 2020, deixa eu mostrar aqui, deixa eu subir aqui rapidinho, só para vocês verem aqui, ó, Pedro, tá vendo? É a minha conta aqui da XP. O que a gente teve? A gente teve que o Ibovespa ano passado rendeu 2,92 e minha carteira rendeu 16,71. Teve carteira de outras pessoas que rendeu mais, só que a pergunta é o seguinte, todas elas caíram bem aqui na crise. A minha, praticamente, ó, a gente ficou negativo aí 3,7, 1 ponto, tá vendo? Bem pouco negativo, por quê? Porque eu vi que o indicador indicou para sair, eu saí da bolsa, naquela época tinha um pouco em ouro que foi o que caiu, e a gente até ganhou algumas coisas aqui, umas operações que eu fiz na época, exatamente, foi a operação de Taesa, foi uma delas, e depois que eu vi que realmente a tendência era criar uma euforia no mercado, a gente volta aqui a passar a ter um rendimento bem legal aqui no fim do ano. A pergunta que eu te faço é, todo mundo que abriu carteira, você vê que caiu bastante, caiu um pouco menos que o Bovespa, ok, só que eu acho que qualquer pessoa pode aguentar uma queda de rentabilidade aí máxima de 4,17 aqui, ó, que foi o auge. Agora, uma queda de 45% é todo mundo que aguenta? Ó. Quando ela caiu 45%, eu estava ganhando 6% no ano, certo? Então é isso que eu ensino lá no curso. Eu ainda não coloquei um módulo de seguro de carteira, estou querendo colocar, mas assim, eu faço seguro de carteira com opção de venda, mas como que eu faço exatamente, onde que eu olho, onde que eu pego, qual opção que eu compro, como que aí você tem que fazer o vídeo e tal, eu sei que é um vídeo que edita, que dá mais trabalho, então eu tenho que arrumar um tempo para fazer isso daí. Então quando eu tiver também eu vou avisar, porque quem quiser comprar só quando tiver o seguro de carteira, também não quero que a pessoa tenha 7 dias para se arrepender, eu não quero que ela compre e só vai... Tem gente que faz curso que é assim, o cara faz uma propaganda lá do curso e o quente do curso ele só solta 7 dias depois para ninguém devolver.
Mas aí não é o caso, não. E tem a parte que eu vou fazer também, um segundo indicador que nas outras crises, né, nas outras quedas de bolsa, ele mostrou um ponto de compra excelente e esse nosso indicador não chegou no ponto que a gente achou que deveria chegar. Por isso até que a gente não tem um retorno expressivo aqui. No caso, até porque eu sei que a crise financeira não chegou ainda, a grande crise financeira não chegou ainda, estou bem tranquilo quanto a isso. A gente tem lá a relação entre Bolsa e PIB dos Estados Unidos, assim, muito acima de qualquer coisa. O preço sobre lucro da nossa Bolsa está acima de qualquer média histórica. Então, assim, muita coisa tem que dar certo na economia para que a alta continue muito além ali de abril, maio. Então vou colocar também esse outro vídeo. Então, assim, quem tiver interesse no indicador, vou deixar o link aqui do curso no primeiro comentário fixado, ok? Por esse vídeo é isso, muito obrigado, até o próximo. O próximo vídeo vai ser o do dólar, se Deus quiser sair em fevereiro. Ele o estudo já está praticamente todo pronto, só não estou gravando ainda porque a edição dele vai ser mais chatinha. Mas muito obrigado, se inscrevam, deem um like aí, compartilhem bem aí quem quiser ganhar dinheiro nesse tipo de operação. E até a próxima. Tá porra. Ih, caralho. Porra de vídeo estranho. Esse aqui tá melhor, tá melhor.